Bem-vindos, senhoras e senhores, à nossa mostra de arte. Uma coleção de óleos e naturezas mortas que tem alguma coisa em comum. Vocês não verão essas obras em nenhuma galeria e nenhum museu de arte. Um encontro interessante entre ossos quebrados, entre cera e o que, com perdão da expressão, tudo que se enterra. Portanto, apresentamos à sua aprovação este e outros instantes de pesadelo. Olá, ouvinte, seja bem-vindo à nossa Galeria do Terror. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Nós estamos aqui, hein? Chegamos, né, Marcos, ao penúltimo episódio da temporada. Essa temporada é meio curtinha mesmo, né, Marcos? Sim, ela é uma temporada com poucos episódios, mas a gente sempre lembra que cada episódio tem 2 ou 3 histórias, então, né? Esse aqui, por exemplo, tem 3 segmentos, né? Uhum. Às vezes nem todos têm a mesma metragem, tem uns que são mais longos, outros não, mas são histórias assim que é tipo estilo antologia, né? Que você consegue assistir uma história, se você não gostou, tem a próxima. Eu sempre gostei muito dessa dinâmica. Sim. E logo no comecinho aqui eu venho pedir para você, se você está assistindo no YouTube, não deixa de curtir, de apertar o sininho, de compartilhar, tá? De acessar o podcast nas plataformas, tá? E deixar seu comentário, porque isso ajuda o algoritmo a entender que tem alguém falando do assunto que você gosta, entende? Então as pessoas vão procurar mais, vai ter mais pessoas conhecendo, discutindo. Lembre-se que a gente tem um grupo, tá? Que é o grupo de fãs de Além da Imaginação, que apesar de ser de fãs de Além da Imaginação, também é um grupo para quem gosta dos trabalhos do Rod Serling, né, Marcos? Exatamente. Ele, além de fãs da série Twilight Zone, outras obras do Serling, que ele tem muita coisa importante, né? Que além do Twilight Zone, também são comentadas lá, né? Isso, coloco documentários e tal. Eu tô sempre mantendo muito ativo, tá? Então já deixa o seu curtir aí, que é muito bom, tá certo? E é isso. Então hoje vamos falar aí de 3 histórias. A primeira é A Voz de Pamela, tá? Que é Pamela's Voice. A segunda história, Lone Survivor, O Sobrevivente, né? E a terceira é The Doll, a boneca, né? Os diretores aqui a gente vai comentar um pouco sobre os atores também. Tem gente aqui top da balada, hein? E tá em episódio um tanto quanto medíocre, hein? Fique aí para poder escutar. Eu, por exemplo, sou muito fã do John Colicos, né, e tal. E o episódio que ele tá, o segmento que ele tá, eu fico, nossa, não. A gente vai ter a oportunidade de comentar algumas coisas sobre ele, que ele é conhecido aí do público brasileiro, né? Exatamente. Bem-vindos, amantes da arte. Oferecemos à sua aprovação um quadro de natureza morta. Melhor dizendo, de ruído, uma tela sem som. A imagem pertence a Pamela. Em vida, uma megera de voz estridente feita de adenoides e de sons incríveis. A morte, tão temida, não conseguiu calar sua voz. E todos, sem exceção, pensavam que ela fosse a grande silenciadora. Fantasmas voltam para purgar, ou então para buscar o que deixaram. O quadro se chama A Voz de Pamela, e esta é a Galeria do Terror. É isso, então eu vou te chamar, vou te colocar aqui na roda, para você dar a sinopse do primeiro segmento, tá? Que é A Voz de Pamela, e a gente vai discutindo, depois fala dos atores e das atrizes. Se tiver recomendações a gente já coloca, que já insere também, tá certo? Olha, esse primeiro episódio, A Voz de Pamela, como o nome já diz, tem a ver com uma voz de alguém, dessa tal de Pamela, que era casada com o Jonathan. O Jonathan está ali num velório, e nesse velório, ele, teoricamente é o velório da morta, né, da esposa dele, da Pamela. Porém, ele está ouvindo a voz dela. Ela está morta, mas a voz ela dela começa a assombrar ele, né? A voz dela está assombrando ele, e ela era uma pessoa que falava muito, né? Bastante, tinha um jeito muito, como é que eu vou dizer, assertivo de reclamar das coisas, de brigar, de cobrar, tinha uma língua ferina também, né, para os defeitos do Jonathan. É um zero-ela, né, um zero à esquerda como pessoa, e ela, né,
não perdoava isso nele, fazia questão o tempo todo de lembrá-lo o quanto ele era uma pessoa pusilânime. E o Jonathan queria muito se livrar de escutar a voz da sua esposa. Porém, mesmo depois de morta, ela vai aparecer para ele e falando pelos cotovelos, né? E aí nós vamos ter, além de escutarmos a voz dela, o fantasma dela vai aparecer para ele e eles vão poder ter uma derradeira DR, né? Discutir a relação deles pela última vez, e será uma lavação de roupa suja que nós vamos nos divertir bastante com ela, e tem a chance também de ver dois muito bons atores, né? Uma ótima atriz e um muito bom ator em cena, né? Fazendo Exatamente. Essa lavação de roupa suja de casal, né? Aqui a direção é do Richard, como é que é? Richard Benedetti, né? Ele é um cara italiano, italo-americano, né, e tal. Eu não conheço os trabalhos desse cara. O roteiro é do Rod Serling, né? O Benedict, ele vai dirigir apenas um episódio de Night Gallery, né? Quando a pessoa dirige mais algum, ou se ela dirigiu algum episódio de Além da Imaginação, a gente relembra. Mas no caso, esse Benedict, ele era ator. Olha. Ele aparecia em tudo que era série de televisão. Mas ele também dirigiu episódios de séries importantes, como Night Gallery, Missão Impossível, O Fugitivo, mas ele tinha uma carreira também longa como ator, né? E tem a Phyllis Diller, né? Que ela que faz a Pamela, né? Esse episódio, assim, é um segmento muito curtinho, tá? Bem pequenininho, bem curtinho mesmo, de início. Tem uma vibe meio humorística, né? Porque tem esse negócio dela ficar falando assim, você é um Zé Ninguém, você tá pensando o quê? Que você ia se livrar de mim, e blá, 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 blá. E claro, né, o enfoque aqui é nesse negócio da mulher insuportável, da esposa não sei o que lá, e ele dá a entender, inclusive, que ele que acabou com a vida dela, né, e tá, ela fala, você pensou que você ia se livrar de mim, porque você acabou com a minha vida, me jogou da escada. Ele fez ele a empurrou e na queda ela quebrou o pescoço, né? Mas não quebrou as cordas vocais pelo jeito, né? Elas estão funcionando perfeitamente bem. E esse marido escroque dela, ele é vivido pelo ator que a gente já comentou sobre ele, o John Astin, que é o Gomes, da família Addams, do seriado Família Addams lá, né? Isso. E ele dirigiu o episódio de Night Gallery também, comentamos sobre isso, enfim. E aqui ele faz o Jonathan, que é o marido escroque. Que ele vai aparecer nas 3 temporadas, né? Ele vai aparecer no episódio da 2ª temporada, no segmento, na 3ª também. Certo. Então ele vai estar bem presente. E aqui ele tá com a cara de Gomes mesmo, né? Porque tá com aquele bigodinho, né? Só falta a maquiagem nos olhos, né? É verdade, ele é um ator muito cativante, né? Esse ator, ele é muito querido, né? O John Astin. E de qualquer maneira, a voz de Pamela, assim, eu não acho um bom episódio, né? A gente pode até entregar o plot twist, né? Porque ele tá lá naquele bate-boca com ela e tal, maior, baixo astral, né, e tal. E você vê que ele, uma esculhambação. Aí tem o grande momento Shyamalandro, né? É que ela vai falar assim, você tá pensando, uma hora ele dá a entender, né, pelo que ele tá falando, que ele sobreviveu, né, e tal, né, aí ela fala, você acha que você tá vivo, né, e tal, que dia que você acha que é hoje? Ele tá pensando que é o enterro dela, né, e a gente já entrega aqui que não é o enterro dela, é o enterro dele, né, quando chega, ele só mostra o caixão aberto ao fundo e ele batendo boca com ela, e tal, e quando mostra pra gente, é uma surpresa, a gente fala, caraca, mano. Mas é meio assim jogado dentro do roteiro, sabe? Não é uma coisa, uma construção muito boa de roteiro, não. A gente tem um determinado momento em que a gente meio que fica com uma pulga atrás da orelha, porque ele tá escutando a voz dela. E aí até aí a gente pensa, beleza, é a voz da morta, mas quando ela aparece sentadinha ali, a gente fica, né, com aquela dúvida, pô, peraí, né? Ele, enfim, mas é uma surpresa quando a gente vê que ele também que ele está morto. E aí é divertidíssimo um negócio que acho que vale a pena a gente citar, que ele dá a entender que ele acha que ela está no inferno, e ela fala não,
eu estou no céu, porque para mim o céu é eu poder ficar falando na sua orelha pelo resto da eternidade. Você, na verdade, está no inferno, porque para você me escutar pelo resto da eternidade é o inferno. Né? E ela sorri, né? Essa atriz é maravilhosa, né? A Phyllis Diller, né? Maravilhosa. Ela dá aquele sorriso, né? Dessas mulheres assim, cínicas e tal. Sim. E fala: você tá pensando o quê? Que você tá onde? Você tá no inferno, eu tô no paraíso, que eu vou poder te infernizar pra sempre. E termina assim, né? A Phyllis Diller, aqui no Brasil, quem assiste Família da Pesada em inglês, né? Ela é a mãe do Peter Griffin, né? Ah, tá. Nossa, mas aí a gente, não sei, né? Muita gente assiste com legendas, né? E tal. Eu sempre vi dublado, acho, então não sabia disso, não. E uma curiosidade que eu queria falar sobre ela, até uma sugestão pro pessoal depois procurar também, encontrar algum episódio se for possível. Ela fazia um seriado na televisão chamado Uncle Croc's Block. E ela fazia a bruxinha Gogol. Gogol. A bruxa Gogol. Esse seriado era o seguinte, esse seriado era como se fosse um programa de televisão infantil, né, com aqueles personagens, um mundo meio mágico, só que no roteiro do seriado, as pessoas que faziam esse seriado infantil se odiavam. Então era uma espécie de seriado infantil do mal, porque era um programa infantil onde todo mundo que era envolvido ali, os atores, odiavam um ao outro, queriam sacanear um ao outro. Então, na verdade, era uma coisa de comédia, né? Para adultos, não era para criança, mas o tema era esse, né? Um seriado, um programa infantil em que as pessoas da produção e do elenco se odiavam e queriam se sacanear. Devia ser muito divertido. Eu nunca assisti, mas é uma ideia boa, né? Ah, legal. Pois esse é o primeiro segmento, não é lá grande coisa, eu acho, porém a gente vai falar de episódios melhores e de episódios piores, né? Segmentos melhores e piores. Mas eu acho que esse episódio que ele é quase que uma piada, né, visual, curta, mas ele é bem feitinho, ele não tem nada assim, digamos, que você fala assim, É tal negócio que a gente tava conversando, né? Night Gather entrega muito com bem pouquinho, né? Porque ali é somente um local ali de gravação, não tem outro espaço, né? Tem uma boa dobradinha entre a Phyllis Diller e o John Astin, então diverte. Que ela aparece falando da série, do Rod Serling e tal, ela adorou a participação, assim, para ela foi uma honra muito grande ter participado, né? Quase lamento não ter gostado tanto assim do episódio, né? Eu acho o episódio meio, né? Eu gosto mais, ou são os episódios de terror, né? Ou de fantasia mesmo, né? Ou de horror, né? Que tem uns que eu acho que beiram o horror mesmo. Vai ter Lovecraft, né? Na série mais pra frente. Então, esse é o primeiro segmento. Então, a gente vai pro segundo, que eu vou ficar com essa pindaíba, hein? Vou falar justamente do único sobrevivente. O mar inclemente geralmente enterra seus segredos bem no fundo. Vasos de guerra, transatlânticos, galeões com tesouros e submarinos se transformaram em relíquias enferrujadas nas águas profundas e se perderam. Mas às vezes vem à tona uma lembrança desses naufrágios. Como este bote. O quadro se intitula O Único Sobrevivente. Vamos nos aproximar e ver de onde ele veio e por quê. Pois é isso aí. Então a gente vai ter aqui uma história do único sobrevivente de um navio, né? Você vai ver ali aquela sala do capitão, né? É o único espaço, praticamente esse outro espaço somente que vai aparecer nesse segmento, que é a sala ali do capitão, né? Onde ele dá as ordens e tal, e um outro local que parece ser uma cabine, né? A gente está aqui no ano de 1915. E o capitão do navio Lusitânia, que é interpretado pelo Thorin Thatcher, ele resgata um sobrevivente, eles ficam ali surpresos pra caramba, né? O cara tá ali do nada no meio do oceano, né? Porra, eles ficam, né, conversando, né? Aliás, eles demoram bastante nisso, né? Você tem certeza que é uma pessoa ali, né? Assim, esse segmento, ele demanda até um pouco de paciência, porque eles não mostram o ângulo para qual eles estão olhando, entendeu? Só mostra eles conversando e olhando pelo binóculo e conversando entre eles. Então fica esse bate-bola aí, né? Aí ficam nessa e tal, demora um século, como pode ser? Esse cara
nessa região, aqui nessa localidade que é impossível sobreviver, bababá, mas resgatam o cara, né? O sobrevivente é um ator que, pô, ele é fantástico, é o John Colicos, né? Que é um ator shakespeariano e tal, é um cara assim que ele é famoso, assim, pela atuação muito sensacional dele, né? Por exemplo, ele tá no Ana dos Mil Dias, né? Que é o filme que eu adoro, que é a história... ele é o Cromwell, né? Isso, ele é o Thomas Cromwell, né? É um filme com a Geneviève Bujold, né? Aquela atriz linda, né? Eu adoro esses clássicos. Sim. Com o Richard Burton e tal. Ele tá em Battlestar Galactica, né? Ele é o Conde Baltar, né? Isso. Ele faleceu até que, acho que jovem, porque ele só tinha 71 anos, ele teve um ataque cardíaco, né? Mas ele é um cara que, ele era um ator de teatro, de atuação ferrada. Sim. Tanto que a atuação dele é muito boa nesse episódio, né? Sim. Te convido. Sim, ele fazia sabe o desenho dos X-Men dos anos 90? Que é um desenho muito cultuado. Ele fazia a voz do mutante lá do Apocalipse. Olha, que legal, porque ele tem uma voz, hein, meu? Uma impostação. É um cara, assim, que é num segmento muito pequeno, e eu até lembrei da gente falando da Agnes Moorehead, né? É quase desperdiçado, eu acho, ele nesse segmento aqui, né? E eu, só para concluir, né, para poder te dar a palavra, então, esse segmento, a dinâmica é essa: eles vão resgatar esse cara, eles vão tentar, conversando com ele, obter respostas, né? Da onde que esse cara naufragou, o que aconteceu, ele está muito confuso, né? Ele não tem todas as respostas. Vamos lembrar que o Lusitânia é um navio, e isso já entrega um pouco de spoiler, né? Ele é um navio que afundou, né? E o fato dele ter sido atacado, né, durante a Primeira Guerra Mundial, inclusive, elevou, né, o tom, né, da dinâmica da guerra ali e tal, porque é um navio que não era um navio, sei lá, da marinha, nada, era um navio de passageiro, né, que foi afundado, né. Mas aqui, então, nessa dinâmica aqui dessa história que está sendo contada, eles estão tentando entender da onde que esse cara é. E você que está escutando, será que você imagina da onde que é esse cara, esse sobrevivente que apareceu do nada no meio do mar? Porque essa é uma história de, sim, fantasma, né, Marcos? Exatamente. Ele vai dizer, porque na verdade, quando eles resgatam esse cara do mar, eles acabam identificando que ele estaria num barco que era um dos barcos de salva-vidas, né? Ali de um certo navio que tinha afundado 3-4 anos antes, um tal de SS Titanic. Né? E ele inclusive, até se meteu no bote salva-vidas vestido de mulher, hein? Isso, porque eram as mulheres e crianças primeiro, ele se vestiu de mulher para escapar, e meio que ele tá meio que pagando, né, essa coisa da covardia dele, porque ele ficou mais de 3 anos no mar, e claro que ele não teria como sobreviver. O pessoal fica, como é que é possível, né, esse cara ter ficado num bote durante 3 anos, no pleno oceano? Como? Não tem possibilidade. Claro que a gente logo, né, diante disso, a gente imagina que esse personagem, né, esse sobrevivente, ele é uma espécie de fantasma, né, ele mesmo vai falar em um determinado momento, eu sou holandês, eu sou como se fosse o holandês voador, né? Caramba. E agora, eu não sei se você vai concordar comigo, quem já assistiu Além da Imaginação, quem assistiu aquele famoso episódio em que o comandante do submarino que afunda o SS Lusitânia fica eternamente condenado a ficar avisando os passageiros do Lusitânia que o navio vai ser atacado. Tem aquele outro famoso em que eles encontram o submarino, né? E a tripulação do submarino tá chamando o cara que foi o único cara que sobreviveu, né? Quando o submarino lá afundou. Esse outro episódio de Além da Imaginação, que é o tem o 30 Braças, né?
do Submarino, tem o Judgment Night, tudo episódio do The Twilight Zone. Esse daqui é uma inspiração direta do Judgment Night, né? Isso. Com esse negócio do cara ficar recordando o que aconteceu, né? Isso. Até a dinâmica do personagem, porque o personagem do comandante lá do Submarino, que acaba sendo condenado a ficar nesse ciclo eterno de ir tentar avisar o Lusitânia e morrer também, ele também é um personagem atormentado, ele vai ficando cada vez mais desesperado à medida que o tempo vai passando e vai se aproximando o momento do navio ser afundado, muito parecido com a dinâmica desse personagem. Quer dizer, o Serling, o Rod Serling, ele estava aqui reciclando ideias que ele usou em outros roteiros, e a gente que assistiu os episódios de Além da Imaginação na hora identifica os tropos aí, as ideias que ele está reciclando nesse roteiro, e reciclando de maneira, como é que eu vou dizer, não é de uma forma tão espetacular, digamos assim, né? É uma visível reciclagem. Quem não viu os episódios de Além da Imaginação, de repente, ao assistir esse, pode até, né, achar bem interessante. Quem viu vai ficar com um certo gosto de marmita requentada. Não que seja ruim, né? Mas é difícil mas evitar. É requentada. Vamos lembrar que nem a marmita, quando você recebe ela, é por isso que eu gosto de usar essa expressão também. Você recebe, ela tá fresquinha, você come, ai que delícia. Mais tarde você vai comer na janta o que sobrou. Mas sabe, não vai estar tão gostosinho, tão fresquinho, né? Então é isso. É marmita requentada, né, cara? E é uma pena, porque, como você mesma falou, tem diálogos bem escritos. O John Colicos, ele tá arrasador, não é novidade, ele tá muitíssimo bem, e ele contracena com o Thorin Thatcher, que é um outro cara, porque é o cara... Você lembra daquele filme do Simba e a Princesa? Sim. Né, que tem as animações do Ray Harryhausen. Ele faz o mago Sokura, né, o vilão do filme. Ele tá em filmes como Pirata Sangrento, por exemplo, Grandes Esperanças do David Lean. Ele é um baita ator, o Thorin Thatcher. E aí junta esses dois, o Thorin Thatcher faz o capitão do navio Lusitânia aqui nesse episódio, né? E aí as interações dele com o John Colicos são dois excepcionais atores ali em tela, né? Então, mas é isso. Não, e é legal, a gente já contou meio o final, né? Mas tem mais coisa, é isso que é interessante, porque para poder finalizar também aqui o único sobrevivente, a gente, claro, ele vai ficar, uma hora ele vai lembrar, porque tem que ter a dinâmica dele lembrar, né? Aí ele fala pro capitão, na verdade eu sou do Titanic. Aí ele fala, como assim você é do Titanic? Titanic afundou faz 3 anos, né? E tal. E, mas eu vim aqui para avisar vocês, porque vai acontecer uma tragédia e tal. E a gente sabe, né? Já apareceu em The Twilight Zone os episódios da pessoa que tenta evitar tragédia e só faz besteira, né? Isso, você só viu piora. Que a gente gravou, era de rachar o bico, porque o cara só fez merda. Ele, além de não resolver nada, no final ele tocou fogo na casa lá do bagulho lá, caramba, meio que... né? Nem lembro o nome dele, depois de repente eu marco aí embaixo pra vocês. Tem esse episódio que é com o Dana Andrews, que ele fica tentando impedir Hitler, né? Ele só chega na última hora, tenta impedir tudo, não resolve porra nenhuma. Ele no final vai lá, toca fogo na casa dos outros. Isso, ele vai lá tentar avisar que vai cair a bomba sobre Hiroshima na última... 30 minutos antes, porra, não dá pra fazer nada. Exato, então é umas coisas assim que, né... Caraca, qual é o nome do episódio? Nem lembro, mas, né? Not Like the Past, né? No Time Like the Past, se eu não me engano. No Time Like the Past, Jesus. É uma peste. Mas assim, pra resumir, né? A gente tá brincando. Aí o cara chega e fala, pô, eu sou do Titanic, eu vim te avisar, né? Que vai acontecer uma tragédia. E, pô, o que aconteceu é a história, né? O Lusitânia foi abatido... né, tinha mais de 1.198 pessoas, com tripulantes também, e os alemães afundaram, né, cara, isso aí gerou protesto, isso aí gerou muito protesto nos Estados Unidos e por aí vai. Quem quiser conhecer tá facinho, né, a história até aqui na própria Wikipedia mesmo. Mas aí, claro que eles não dão a mínima bola, na verdade não dão a mínima bola, o episódio é meio isso. Aí no final já vai ter a dinâmica de uma outra pessoa que vai ser avisada também. E é uma coisa tão engraçada, assim, porque é meio forçado, né? Aí a mesma dinâmica também
Aquele espaço ali do capitão, aí vai chegar a pessoa de novo pra avisar, e tô vendo uma pessoa ali no mar. Tem uma pessoa aí quando o cara vira assim o chapéu, tá escrito Andrea Doria, que é outro navio que afundou. Isso. Entendeu? Então O Lusitânia, a gente sabe que é por conta que tem na sala do capitão tem um salva-vidas, né? Uma daquelas boias salva-vidas, tá escrito SS Lusitânia. E nesse daí a gente vê pelo cap, né? Do marinheiro que é do Andrea Doria, né? O outro navio que vai afundar. Tem uma coisa, um certo modelo também em alguns episódios do Night Gallery, que em vez de um tem 2 plot twists coordenados, né? E esse é um episódio que tem essa característica também. Mas que eu fiquei com a sensação, nos episódios em que tem esse 2 plot twists, eu achei mais legal o segundo plot twist daquele episódio lá que tem o Hot McDowell, né? Esse daí é um luxo, né? É um dos melhores plot twist. É o plot twist do plot twist, cara. É muito bom. Isso. Né? Pra quem não assistiu, tá lá, a gente gravou, colocou o link. É muito legal. Quando você pensa que tudo acabou, o negócio vira de novo. É muito legal mesmo. Bem interessante. Esse daqui eu acho bem fraquinho. Essas histórias militaristas, assim, pra ser bem sincera, tanto... Na verdade, eu gosto o episódio no qual ele se inspirou, que é aquele Judgment Night. Mas aquele do 30 Braças, eu também achei um saco. Eu lembro que eu pensei, que episódio chato, né? E tal, só ficava blá 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 blá. Porque depende também do espectador, saca, ficar tentando imaginar as coisas através dos diálogos deles, né? Sim. E eu acho que deve ter aparecido esse episódio. E aí você tem esse ciclo eterno, né? O cara desse navio vai avisar o outro, até que vai aparecer alguém também resgatado do mar e avisando que vai dar problema no governo Bolsonaro, talvez. Outro barco vai afundar, né? Em breve. Bom, já tá afundando. Pode ser. É isso. Então aqui é o segundo segmento, então. Agora nós vamos pro terceiro, que, na minha humilde opinião, é o melhor segmento, tá? Mas, né, vamos... E olha que ele é engraçado e absurdo. Mas, né, muito Marcos? Absurdo. Então vamos lá, Marcos. Aí tu comenta um pouco sobre o The Doll, a boneca. Partindo de navios como o Titanic e o Andrea Doria, para pequenos fragmentos da história. Este pequeno conto a seguir data de algumas centenas de anos, no período da colonização britânica. Com ele provamos que, às vezes, objetos mais insignificantes podem provocar terror. Nosso quadro se intitula A Boneca, e com esta é melhor não brincarmos. Certo. Nesse nosso terceiro episódio, nós temos o Coronel Masters. Ele é um soldado já idoso, né? Um homem idoso que serviu como soldado na Índia, quando a Índia é ainda colônia britânica. E ele tem ela é filha ou é sobrinha dele? Eu não lembro agora. Sobrinha. A menina é sobrinha dele, isso, ele cuida da sobrinha. E tem uma governanta também, uma preceptora, acho eu, né? Melhor dizendo, que também cuida da menina. E o problema é que essa menina recebe uma boneca que, teoricamente, o próprio Coronel Masters teria mandado para a sobrinha, de presente, uma boneca vinda da Índia, que na verdade é uma boneca bem feia, bem estranha, né? E o Coronel Masters, ele, além de perceber que não foi ele que enviou esse raio dessa boneca, ele também é um cara que ele tá sabendo que existe lá assim, alguns feiticeiros e magos e tal mandam bonecas amaldiçoadas para desafetos, né? E será o que vai acontecer? Imagine. Cara, a boneca é feia, tu tá sendo super generoso, né? Porque ela é meio, sei lá, tenta imaginar uma pessoa que passou muito lápis preto no olho, pra caraca, entendeu? Assim, daqueles lápis que borra. E, sei lá, foi pro maior show de rock, assim, pular e o caraco. Isso. E a mulher tá só a gente chegando 5 horas da manhã bêbado, entendeu? Com a maquiagem toda escorrendo,
Então, é um bagulho, assim, tenebroso, entendeu? Como a menina pegou e olhou, ai, a boneca que meu titio mandou, porra, feia pra caraco. E a menina adorou a boneca, né? Pior que a menina gostou da boneca. E aí, É. e aí tem essa questão toda que o coronel fala pra preceptora, tem que tirar essa boneca dessa menina. Só que a preceptora, que é vivida até pela a Shani Wallis, né? Ela fala, pô, mas a menina tá muito apegada na boneca, então a gente tem que tentar tirar essa boneca devagar, para ela se acostumar e tudo mais. E, enfim, e nesse meio tempo em que eles precisam teoricamente se acostumar, né, com a boneca, a coisa vai ficar feia, porque na verdade o alvo dessa boneca não é a menina, o alvo dessa boneca é o próprio, né, coronel. Não, e eu tava pensando aqui, né, enquanto ele tava conversando, porque a gente falou em The Twilight Zone alguns episódios de bonecos, né, tipo The Dummy, que é um episódio fantástico, né, o Living Doll, né. Então, aqui você viu o The Doll, é mais um episódio de boneca, né, e tal, que é pra trazer o terror, né, e tal. E, cara, é um episódio que ele é sinistro, mas ele cai pra uma galhofa louquíssima, né? Eu queria até comentar com as pessoas, quem não conhecer, dá uma assistida, dá uma procurada nesses episódios que eu falei, porque é muito legal a dinâmica. O Rod Serling, na época em The Twilight Zone, trabalhou muito bem esses episódios de boneca. Sim. Por exemplo, a tal Quintina é com o Telly Savalas, né, meu? Que é aquele careca que fazia o Kojak. E, bicho, é um episódio hilário e sinistro, né? Da boneca, né? Que fala, eu te odeio, eu quero matar você. Sim. O Cesar Emi, tudo bem que é um boneco de ventríloco, mas também é fantástico. Os episódios de boneco do Além da Imaginação são maravilhosos, né? Agora, esse aqui é engraçado, né? Ele tenta criar um clima de terror, né? Mas ele tá mais para aquele terror B, né? Porque ele acaba virando... terror C, cara, pelo amor de Deus, né? A gente, não sei se a gente pode até adiantar um pouco, a gente vai descobrir que esse coronel, o Masters, ele participou ali sufocou várias revoltas ali na Índia, né? Colonizada pelos ingleses, né? Enfim, e numa dessas operações militares para sufocar revoltas, ele matou, acho que foi o irmão, né, do personagem que é o Pandit. Isso. É Pandit Chola, o nome do personagem, né? Enfim. E que esse cara, por ter tido membros da família assassinados pelo Coronel Masters, ele quer vingança. E ele que é o cara aí, o feiticeiro, digamos assim, que amaldiçoou a boneca. E ele é vivido pelo ator, o Henry Silva, que era um ator famoso aí, ele tá em filmes como Sob o Domínio do Mal, por exemplo. E colocaram o cara como indiano por motivos de foda-se, né? Coloca qualquer um aí, passa a maquiagem. Então, o cara não tem nenhuma cara de indiano. Ele é um cara que nasceu em Nova York, ele era descendente de italianos e espanhóis, o Henry Silva. Tudo bem, durante a carreira dele, botaram ele para ser latino, para ser chinês, para ser indiano, para ser coreano, enfim, qualquer raça ele podia. Mas... Qualquer um que não é branco. Isso. Os diretores falam. Eu sempre fiquei revoltada quando eu via nos filmes a pessoa falar que era brasileiro, o cara tá falando espanhol, entendeu? Isso. Mas imagina como é que é você ser um ator e você ter uma tese um pouco mais escura, né? Às vezes nem isso, né? Eles maqueiam, né? E já te colocam como indiano, como, sabe? Não tem nada a ver. O Henry Silva... turbantão na cabeça, o cara tá... O Henry Silva de turbante, ele ficou parecendo algo como, digamos assim, um mexicano usando um turbante, no máximo, embora ele não tenha descendência mexicana, né? Então aí começa a ficar engraçado eu não citei que o coronel é vivido pelo John Williams, que era um grande ator. E é o cara que ele é o inspetor Hubert do filme Disque M para Matar.
Que a gente chegou a comentar quando a gente falou, ele participou de Além da Imaginação, que ele foi o Inspetor Hubert no filme de Esquema para Matar e no filme para TV também, ele repetiu o personagem. E ele é o William Shakespeare do episódio The Bard, de Além da Imaginação. Isso, nossa, que episódio muito ruim. Que é terrível, que é de uma desgraça. É uma desgraça. A gente também não citou, mas ainda esse episódio é dirigido pelo Jenny Levitt, que é o cara que é o criador, produtor, escritor, idealizador da Ilha da Fantasia, né? E dirigiu vários episódios também ele é o showrunner, né, da série Ilha da Fantasia, aquela série que todo mundo já sabe qual é que é, né? Mas voltando pro episódio aqui, né, episódio totalmente Child's Play, né, o Chuck, né, você vê que aqui o cara, é assim, a dinâmica é meio, o coronel chega de viagem, ele fala que viaja doidado, que ele não é rico, aí a governanta desce com a menina tá com aquela demônia, né, no colo, e ele gela, né, ele faz aquela cara do cara. O coronel não é rico, ele mora numa mansão enorme, mas não consegue comprar uma boneca pra sobrinha. Tá. Não, essa história cheia de buraco, né? Depois, detalhe, é baseado no conto do Algernon Blackwood, que dizem que é um conto muito bom, né? Mas deixa eu só concluindo aqui. Aí ele chega e tal, e ele gela, né? E depois ele chama a governanta de canto e fala assim, ó, seguinte, por que essa menina tá com essa boneca feia do caraco nos braços aí? Fala assim, o senhor que mandou. O senhor mandou, a gente dá, né? Eu até pensei, se ele mandar um monte de, né? De coisa que não quero citar aqui, dá pra criança, né? Ele até fala pra ela assim, vem aqui. E independente de se a boneca foi mandada, se fosse um presente meu ou não, se você vê que ela é uma boneca feia, suja, poderia assustar, a criança não desce. Eu mando um 3/8 carregado. Você dá na mão da criança, menina. tu dá na mão da menina. Mas tudo bem, tá. Vamos levar em consideração que as pessoas obedecem, né? E não questionam. Essa daí deixou bem claro que não questiona nada. Aí ela também acaba desabafando que ela tem um puta medo da boneca também. E aí ele fala assim, olha, eu quero que a boneca seja retirada dessa menina, né? E aí a gente descobre, né, porque a menina começa a aparecer toda torturada, ele compra uma boneca bonita e deixa, aí a menina vai lá toda constrangida falar pra ele que foi lá devolver a boneca pra ele, porque a boneca vai matar a boneca, vai matar todo mundo, que a boneca fala pra caraca, ameaçou todo mundo, não mostra em nenhum momento ela falando, nem se mexendo, nada. Mas aí a menina fala que a boneca toca o terror do caraco, mano. Então, é estilo Talking Tina, só que ela só fica só sussurrando na orelha da criança, né? Aí eles veem e falam, caraca, né? O que tá acontecendo, né? Aí ele pega a boneca e ele até tem a ideia de pegar e jogar no fogo, né? Ele quer jogar no fogo. E aí que vai aparecer esse personagem aí de turbante, né? E aí, que é meio até pro final, meio da história que ele aparece, né? E fala assim, olha, o senhor lembra o que o senhor fez para nossa família, né? Aí ele começa... O episódio, esse segmento, ele quer questionar essa coisa da Inglaterra, né? Ter invadido ali a Índia, né? Isso, ele quer questionar a violência com a qual a coroa britânica reprimia, matava... né, as pessoas que estavam lá nos movimentos pela libertação da Índia, né? E ele até fala, não, eu estava cumprindo meu dever e tal, né? Só que o episódio ele critica, né? Por um lado, a violência que a gente conhece, a violência que matou dezenas de milhões de pessoas na Índia, da coroa inglesa, né? Mas o episódio faz isso também, fazendo um baita do estereótipo de indiano místico, né? Pronto. Porque se você pensar, né? E detalhe, é um cacuete mesmo, porque a Pata do Macaco, que é uma história fascinante. Se você lê a história, como a gente leu, inclusive, você vê que a pessoa que escreveu fala assim, eu era um soldado que eu estava na Índia, entendeu? E eu vim com a mão amaldiçoada. Então, tem uma coisa meio assim que eles colocam de, é tudo místico. É o estrangeiro, é aquele olhar estrangeiro, que ele não entende as coisas, então para ele é tudo diferente. E o episódio, ele vai se encaminhando, gente, para umas loucuras que, cara, até Deus duvida, porque quando aparece esse cara do turbante, depois eu vou falar do conto original, né?
Ele simplesmente aparece, fala, né, que é uma vingança, né, e fala, agora lide com isso, com essa boneca e tal. Aí o cara, o senhorzinho, esse que é o tio, né, desesperado, até joga no fogo e ele percebe que ele tem que fazer uma troca, né? Ele fala assim, ó, não é tudo muito bem explicado isso daí. Ele fala que tem que fazer uma troca, porque pelo jeito é uma vida pela outra, né? Porque a boneca tá amaldiçoada e veio pra matar ele, acabar com ele, acabar com a família dele. Isso, né? E mas... ele acha que ele consegue fazer uma troca, só que, porra, ele por acaso é bruxo? A gente presume, né, que a boneca, embora ele seja o alvo, a boneca vai, tá muito ligada à menina, então ela vai fazer mal para a menina, né? Então, a única maneira de cortar essa maldição é ele morrer, né? O tio, né? Aí então... ele, né, chega e fala, eu tenho problema cardíaco, do nada, né? Foi sacado um problema cardíaco aí, né? Por que ele viaja tanto, então, né? Aí ele fala assim, eu falo pra governanta, eu vou mandar você fazer um negócio e você me obedeça sem questionar, hein? Tu vai fazer exatamente o que eu mandar. Aí ela fala que sim, né, e tudo, e pá, e cara, aí o episódio termina da seguinte maneira, aí a gente tá no quarto, que tá justamente esse personagem aí, que é o cara de turbante que levou a boneca pra ele, a boneca do demônio, né, entregou e foi pra menina e falou que era pra gente, era do tio, né, e aí tem alguém batendo na porta, ele vai lá atender, alguém entrega uma caixa. Aí quando tu entrega uma caixa, tu já sabe, né, tu que já assistiu filme de terror o suficiente, fala, putz, é outro boneco, né. E, cara, é um boneco. Mas, porra, é um boneco do velho, cara. É um boneco que é a cara do Coronel Masters. E ele olha com um olhar meio psicótico. O boneco, né? Olha para o personagem do Pandit, né? E dá um sorrisinho assim. E é podre isso daí. É podre esse final, gente. Não, e o boneco tá, além de ter a cara do coronel, tá vestindo uma roupa de coronel inglês. Igualzinha, assim, né? E sorrindo com o bigode, o caraca. Tu fala, vá. Nós terminamos assim, né? Falando, pô. Que porra, meu. Agora assim, ó, se é pra falar até porque eu gosto de ler esses blogs e tal, que comentam e tal, e dizem que o conto é sensacional, falam que o conto tem uma questão assim na verdade, a filha do cara, entendeu? Não tem esse negócio de ter governanta e tal, tipo assim, o personagem da governanta, ele é meio diluído em vários personagens, mas sim, tem essa questão muito parecida e tal, relacionada à Índia e tal, mas diz que é bem mais assustador. Não, eu creio que seja mesmo muito mais assustador e interessante, porque o Algernon Blackwood, ele é um craque, né, da literatura gótica, da literatura de horror, e então... E o nome do personagem é Shola, né, e tal, né, cara... Pandit Shola. Eu vou te falar que eu fiquei curiosa para ler o conto, tá? Eu achei esse terceiro segmento muito mais divertido. Pelo menos ele acaba numa galhofa louquíssima, entendeu? Se você tá escutando o podcast, dá uma assistida no vídeo do YouTube, que eu vou tentar botar a cara horrível do boneco que fizeram do velho. Esse episódio, ele abraça a galhofa, né? Em um determinado momento ele abraça, e aí quando ele faz esse movimento de abraçar a zoeira, a gente se diverte, né? Bastante, inclusive, né? É bom. Tem um detalhe, né, que eu até me enganei aqui na história, porque o Rod Serling, esse personagem, o Pandit Shola, né, que eu tava comentando, quem colocou foi o Rod Serling, que ele deu um sentido, assim, porque na história original não tem da onde que vem o pacote, entendeu? Os caras ficam tentando descobrir como, né? Sim. É uma atmosfera muito mais pesada, tem momentos mais assustadores e tal. O Rod Serling que colocou esse personagem para meio que, ó, você é o colonizador que foi lá mandar matar pessoas e olha só o que voltou para você, a maldição. Sim. Se a gente for pensar, tematicamente falando, um episódio conversa com o outro, né? Porque os três são episódios sobre punição, né? Sobre alguma forma da pessoa ser punida pelo o cara, né? Vai ser punido porque assassinou a esposa, o outro vai ser punido pela covardia de ter se vestido de mulher para fugir do Titanic e ter condenado alguma mulher à morte por isso, né?
E aí o coronel aí também, o Coronel Masters, está pagando pelas pessoas que ele matou, né, na Índia. Então, tematicamente... Acha que cada episódio tem uma temática que ele quer seguir? Eu já senti isso daí, mas que nem o que a gente gravou, por exemplo, que está no ar e tal, eu achei que ele não tinha uma temática que conversasse entre si. Eu acho que isso daí é meio aleatório, né? Até porque, que nem eu falei, a gente já comentou no primeiro episódio, às vezes os episódios estão em ordens diferentes, cara. Sim, eles mudam, sim. Né? Na montagem, na apresentação do DVD, os segmentos, eles vão colando em um e outro, como são historinhas separadas e vamos colocar assim, fechadinhas, eles vão colando, né? Eu concordo contigo que realmente tem assim uma conversa assim temática, né? De um pro outro, sim, com toda certeza. Mas, assim, se eu hei de escolher algum episódio, com certeza é o terceiro. Eu acho que, pelo menos, ele é engraçado, né? O primeiro eu acho, assim, legal, mas, né, não acho grande coisa, não, né? Mas o do meio eu acho chatíssimo pra caramba mesmo. Uma pena ele ser tão chato. Mas o terceiro eu acho hilário. Não, é engraçadíssimo, é divertido mesmo, né? E assim, acho que os dois primeiros, tanto o primeiro quanto o último, eles abraçam um pouco essa coisa da zoeira. São mais engraçados. O do meio, ele é um episódio que ele tem um tom muito mais sério, né? Muito mais trágico, mas acaba, não sei, acho que ele nunca chega, né? Nesse peso de tragédia que ele gostaria, né? Talvez de alcançar, até porque, como a gente já comentou, é uma ideia que ele já está reciclando de outros episódios de séries que ele já escreveu, o Serling, né? Não, e às vezes dá certo ele reciclar, e às vezes não dá muito certo. Às vezes acontece e não dá muito certo, não. Mas é isso então, né, gente? Isso aqui, então, é mais um podcast, o penúltimo podcast, Night Gallery, né? Vamos lembrar que na próxima temporada, que sim, vamos gravar só ano que vem, né? Vão ser muito mais episódios, né? Na segunda temporada o pessoal né, falou assim, porra, vamos fazer episódio aí, hein? É uma cacetada de episódio e tal. Na terceira temporada já reduz um pouquinho de novo, mas na primeira é meio que só um gostinho mesmo, né, Marcos? Não, exatamente. Eu acho que eles fizeram esses episódios, esses 6, 7 episódios de teste, né, para ir testando a receptividade, porque também tem essa questão que a série estava passando intercalada com outras, né, e só que aí, pelo jeito, o público gostou da série, por isso ela acabou ganhando, né, na segunda temporada um número bem maior de episódios, né, e eu acho também que ela vai agora, na segunda temporada, ela vai chegar em alguns dos seus pontos altos, que ela acabou não chegando, no meu entender, aqui nessa primeira temporada, mas vai chegar em alguns desses pontos realmente altos da série na temporada seguinte. Bom, eu tenho elogios a alguns episódios aqui, mas depois, quando a gente gravar o último, a gente de repente faz uma live comentando aí o que a gente achou da temporada, né? Como escolher a gente fazia. Os 10 que a gente gostou mais, né? 10, né? Ótimo, né? Vamos ter que escolher, sei lá, né? Top 3, né? Porque são poucos episódios, né? Mas é isso, né, gente? Então agradeço você que está acompanhando aqui. Vou dar aqueles recados que eu sempre dou, né? Curta, tá? Nossas redes sociais. Siga a nossa página do Facebook, Masmorra Cine. Lá no Instagram também, você pode procurar Masmorra Cine ou MasmorraCast, tá? Lembrando que eu não falo muito sobre isso, mas eu tenho canal lá na Twitch, tá? A gente está tentando atingir lá uma quantidade de seguidores, então procure aqui na descrição que tem o link, né, no meu canal na Twitch. Lembrando que o episódio que a gente comenta sempre fica na descrição, então se você... às vezes as pessoas me perguntam, como eu posso assistir? Normalmente é quem não abre a descrição, né? Porque assim, eu sempre coloco desde o primeiro episódio que eu gravei de The Twilight Zone, eu coloco o episódio, um link para o pessoal poder ou baixar ou assistir, né? Então, eu sempre procuro facilitar essa questão. Então, sempre procure tentar ler a descrição completa. E, claro, se você puder, nos apoie. A gente tem perfil no Colabore Aí, no Padrim, no Apoia-se. O nosso Pix é um Pix super fácil. Eu digo assim porque ele é fácil de decorar, né? É apoiomasmorra@gmail.com, tá? apoiomasmorra@gmail.com.
O que a gente recebe pelos apoios ou pelo Pix é para poder manter o site no ar, tá? Manter os podcasts no ar, pagar as contas do site, comprar equipamento. Estamos precisando de equipamento, por sinal. Então nos apoie, tá? A gente sempre passa o chapéu no final aqui. E se você tiver condições, aliás, né, as pessoas que acompanham o podcast, se cada uma der um valor mínimo de 5, 10, 20 reais, já ajuda muito, vocês não têm noção. Tá? Então a gente não é patrocinado, a gente faz de coração o nosso trampo, a nossa pesquisa, edição de vídeo, etc. Então se você puder e gostar do podcast, não deixe de nos apoiar, né? E é isso, né, Marcos? Então a gente se encontra aí no último episódio de Night Gallery, lembrando que o site, o podcast, já tá com o cronograma de trabalhos, filmografias para o ano. Já fizemos aí, né, Marcos, a nossa reunião com os membros aqui da nossa equipe, né, Douglas, Felipe. Então vai sair muita coisa boa. Não deixe de assinar, de procurar Masmorracine nos aplicativos de podcast ou no Spotify, porque a gente vai começar sim a pesquisar e lançar os nossos programas de pesquisa cinematográfica, viu? Vai sair muita coisa boa. Não, vai ter bastante coisa interessante esse ano, viu? Vocês não perdem por esperar. Ótimo. E é isso, gente. Então um abraço e até o próximo podcast. Até. Cuidem-se bem.